Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, um dia de alerta para os cuidados com a comida que deve ser saudável. Iniciativas como a agricultura familiar têm conscientizado agricultores a cultivar produtos sem agrotóxico que vão direto para crianças de escolas públicas que aprendem desde cedo a importância de consumir frutas e legumes de boa qualidade. São 9 hectares de terra na zona rural do Distrito Federal, onde Dona Inês cultiva verduras, frutas e hortaliças. Há 7 anos, ela se dedica para manter a qualidade do que planta. Nosso objetivo é o mesmo, é produção agroecológica, produção orgânica, produção que não vai agredir nem o meio ambiente e nem quem produz, quem alimenta daquilo. Porque eu não teria coragem de alimentar de um produto e vender outro produto que eu não alimentaria dele. E quem ganha com isso? Crianças da rede pública de ensino do Distrito Federal, que representam a maioria dos consumidores de tudo que é colhido aqui na propriedade. Com incentivos e projetos desenvolvidos pelo governo do Distrito Federal e da União, a Dona Inês repassa 90% de tudo que é produzido na área dela para escolas públicas. 2 vezes por semana, frutas e verduras são entregues na Associação de Agricultores. De lá seguem para as escolas. O restante vende em feiras da região. Além de manter a qualidade de tudo que é produzido, ela já expandiu a área de plantio. A gente está pensando na produção maior, o assentamento, no geral, está produzindo, está todo mundo incentivado em produzir e aumentar. E tem motivos para investir na produção. É que recentemente uma mudança na legislação distrital determinou que 30% dos alimentos da rede pública de ensino devem ser produzidos na agricultura familiar. Fez com que a gente se empenhasse cada vez mais com as parcerias junto da Emater, junto da Secretaria de Agricultura, para melhorar ainda mais o fornecimento desses alimentos. Atualmente a gente conta com 7 contratos da agricultura familiar local, fornecendo gêneros da agricultura familiar para 6 regionais de ensino, totalizando 186 escolas atendidas com produtos da agricultura familiar local. Quem comemora são os alunos, que já têm na ponta da língua quais são os alimentos preferidos. Arroz, feijão, frango, manga. Eu gosto só de maçãs, de bananas e de melancia. Gosto de arroz, feijão, carne, batata, tudo que tem na escola eu gosto. As crianças, pelo jeito, estão se alimentando bem, né? E para falar sobre esse assunto, está aqui a presidente da Comissão de Direitos do Agronegócio da OAB do Distrito Federal, Renata Viana. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente viu as crianças falando com tanto entusiasmo da alimentação e é realmente muito importante isso. E o direito à alimentação foi incluído recentemente na Constituição brasileira, né? No artigo 6º, por meio de uma emenda em 2010. Qual é a importância dessa previsão constitucional? A previsão constitucional é importante porque ela aumenta o rol dos direitos sociais, né? E aumentando o rol, ela obriga o governo a disponibilizar orçamento, então, nos seus estados e municípios, para que se implemente políticas públicas a favor da alimentação, que já, enfim, melhore muito essa perspectiva, tanto com relação às migrações, ou seja, a questão do produtor rural, ele ficar no âmbito onde ele constrói, ele consegue fazer agricultura familiar e a erradicação da fome, né? Ou seja, também políticas públicas para erradicar a fome. Então, é muito bom. Não dá para a gente falar uma previsão constitucional na nossa Carta Magna, né? A lei máxima federal está previsto ali o direito básico à alimentação, mas a gente vê no Brasil que muita gente tem dificuldade de conseguir o alimento diário aí, né? Inclusive muitas crianças ficam de fora aí. Não dá para a gente falar em responsabilização imediata, quem que eu posso entrar com uma ação para punir essa pessoa que não está cumprindo essa legislação, mas é um dever dos governos providenciar, fazer políticas públicas para que isso seja implementado, não é? Isso, urge e, na verdade, a grande estrela da emenda constitucional de ter inserido a alimentação como um direito social, sem dúvida nenhuma, é possibilitar que os governos, o Poder Executivo, ele disponibilize orçamento anual para que verbas sejam especificamente direcionadas para a erradicação da fome, seja no Brasil, seja no mundo, porque a gente também cumpre aí uma finalidade dos
órgãos internacionais, dos tratados internacionais, da erradicação da fome interna, né? Então, sem dúvida nenhuma, as políticas públicas para a alimentação e para a erradicação da fome, a inserção do direito social da alimentação na Constituição Federal, sem dúvida nenhuma, foi essencial. E a gente pode falar que esse incentivo à agricultura familiar, que é um dos pés aí da agricultura, né? O país é agrícola, né? O Brasil, por natureza, tem esse dinamismo de culturas no Brasil. Mas a agricultura familiar era um pé importante para garantir o acesso à alimentação como um todo? Sem dúvida nenhuma. Os dados são impressionantes. 70% dos alimentos consumidos pelo brasileiro, na mesa do brasileiro, provém da agricultura familiar. Isso significa, em números, 10% do nosso PIB nacional, que em 2016 fechou em 3 trilhões e meio de reais. Então, é absolutamente expressivo economicamente, socialmente, a presença da agricultura familiar no Brasil. É essencial. Prever em lei, como a gente viu aí na reportagem, essa previsão aí de uma lei, né, distrital, para direcionar parte dessa, que a alimentação escolar, né, parte dessa alimentação escolar dessas crianças venha da agricultura familiar. Isso é muito importante para incentivo, por exemplo? Extremamente. É engraçado que as pessoas acham que é uma nova lei, né? Mas as campanhas de alimentação escolar, elas vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde 1955. E ao longo desse tempo, ela veio se desenvolvendo e houve a criação de leis que vieram agregando. Em 2006, a gente teve uma lei da agricultura familiar, né? Que disciplinou a agricultura familiar, e a partir daí diversas portarias, por exemplo, relacionadas à alimentação escolar vieram do FNDE e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e isso veio se desenvolvendo. E nos estados e municípios, a criação de leis, como foi aqui no Distrito Federal, e foi ampliada pelo decreto que foi assinado na semana passada, da disponibilização de 30% do orçamento anual para aquisição de alimentos, inclusive sem a necessidade de licitação, desde que os preços praticados estejam dentro do mercado, né, para aquisição de alimentação provenientes da agricultura familiar. Então, isso é maravilhoso, assim, e ainda mais que o direcionamento disso vai para as crianças, enfim, e diretamente essa reportagem maravilhosa que vocês fizeram aí, que foi linda. Ótimo, obrigada, doutora, pela participação. Eu conversei com Renata Viana, que é presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB do Distrito Federal. Boa tarde, doutora. Obrigada. Até uma próxima.